Olá, bom dia, amadas e amados resgatados de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Eita Deus, eu sou o pastor Regis, esta é a dica do céu para o seu devocional de hoje. Estamos aí nas lições da EBD, Escola Bíblica Dominical, e você é o nosso convidado todo especial. Aprender conosco, aprender com a palavra de Deus, tá bom? E nós estamos num tema muito polêmico. Graças a Deus, os homens de Deus são revelados. E aos homens de Deus, a palavra de Deus se revela. Se revela porque, olha, nos muitos tempos passados, a gente era meio que escondido. As pessoas não tinham, total conhecimento da palavra de Deus, né? A igreja evangélica era muito, deixado para trás. Mas hoje nesses últimos anos, foram revelados os homens de Deus. Nesses últimos anos foram revelados os homens de Deus e a ele revelada a palavra de Deus, trazendo ali o Senhor para todos. Então, amados, é revelado também as coisas do inimigo. Porque nós, pastores, principalmente da Assembleia de Deus, nós combatemos o mal. E nesse combate ao mal, nós falamos das astutas ciladas do inimigo. Falamos do projeto do inimigo para matar, roubar e destruir. E nós estamos com um tema, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. É uma luta, é uma guerra travada. E nessa lição diária nós vamos tratar sobre um assunto muito antigo. O pecado. O pecado nasceu da desobediência do primeiro homem, Adão. O primeiro Adão, ele peca em não atender ou não ouvir a voz de Deus. Quando disse, olha, tu é livre para fazer o que quiser nessa terra. Essa terra toda foi criada para ti e para tua descendência. Mas uma coisa eu te proíbo: de tocar em certo fruto e comer. E um certo fruto foi tocado pela companheira, que ofereceu o companheiro, e que o companheiro, sabendo que não podia, comeu do fruto. Não era questão do fruto. Sabe, amados? Não foi porque ele comeu o fruto. Foi porque ele desobedeceu. Sabe, muitas das vezes a gente até coloca diante dos nossos filhos essas coisas. A gente fala assim, não faça isso. Só para a gente ver. A curiosidade do homem para pecar é grande. Para desobedecer é grande. E ele vai lá e faz aquilo que você disse não faça. Isso pode te matar. Adão e toda a humanidade foi criado com um propósito, para ser perfeito diante de Deus, para ter vida eterna diante de Deus. Mas o Senhor deu livre-arbítrio, para que o homem escolha, tenha poder de escolha. E o homem tem. Você tem poder. Você é livre para dizer sim ou não. Aqui na leitura diária desta
segunda-feira, diz assim: pecado é transgredir a lei de Deus. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 4, diz assim: porque aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O interessante é que se Deus não tivesse falado nada para Adão, ele podia estar livre. Mas a lei, aquilo era uma lei. A lei, ela nos mostra o pecado, nos faz transgredir. A lei nos faz transgredir pela curiosidade, você quer fazer. Quem nunca atravessou um sinal vermelho? Quem nunca cometeu um delito na vida? Transgrediu. Hoje está difícil, porque diante dos homens, errar não é pecado. Mudou tudo. Aliás, aquilo que era errado está certo. Aquilo que era pecado não é pecado. Aquilo que era doce é amargo, e aquilo que era amargo se tornou doce. Meus irmãos, o inocente é preso e o culpado é solto. Estamos vivendo isso nos nossos dias. Transgridem as leis, passam por cima daquilo que já foi escrito por eles mesmos. Eles passam por cima das suas próprias leis. Eles que fazem e eles transgridem. Não foi diferente no tempo antigo, né? Definição de pecado. O que você entende por pecado? É uma coisa muito antiga, né? Todo mundo sabe o que é pecado, só que ninguém mais quer saber se é pecado. Dentre os termos para o pecado, destacamos o substantivo hebraico. Vem o hebraico, que é a língua original da palavra de Deus, diz que chatá, cuja raiz significa errar o alvo. Você tem um propósito, você tem uma meta para seguir, e de repente você erra o alvo. Você muda, né, de caminho, né? E o seu correspondente grego, amartia, que possui uma conotação de erro moral. Amados, estamos vivendo dias difíceis. O pecado afasta o homem de Deus. Deus não se afasta do homem. Tem uma expressão muito antiga também que o pessoal fala assim: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus ama o pecador. Por que Deus ama o pecador? Porque o objetivo de Deus é salvá-lo do pecado, é livrá-lo do pecado. E vai chegar um dia. Não por meios humanos, mas pela graça misericordiosa de Deus. Você não será salvo do pecado por mérito seu. Tem pregadores dizendo aí que é possível ser perfeito, porque Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Aí os homens acham que pode ser perfeito. Não vai ser perfeito, isso é conversa. Ninguém se tornará perfeito nessa terra, porque somos pecadores por natureza. E essa transformação, nós vamos melhorando, dia a dia, melhorando.
Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. Não vem do homem. Não vem das obras. Você pode dar todo o dinheiro que você tem, que você não será salvo. Você pode fazer todas as boas ações com os seus irmãos, mas não será salvo. Porque você vai sempre estar transgredindo. Tem pessoas que faz, daqui a pouco faz uma boa ação, dá uma esmola, tal. Isso foi ensinado. Felizmente, foi ensinado. Pai, eu pequei, tal. Ó, deixa aí uma esmolinha, deixa aí um dinheirinho e vai lá, ora, reza e tu tá livre. Você só pode se livrar do pecado através do arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E aí, seu pecado é perdoado. Mas logo depois você peca de novo. E você se arrepende do seu pecado, pede perdão. E você peca de novo, e você se arrepende do seu pecado e peca de novo. Até que Jesus volte. E aquele que foi se aperfeiçoando cada dia mais, evitando pecar, esse será resgatado, terá um corpo transformado. Esse corpo corrupto deixa de ser corrupto e passa a ser um corpo incorrupto. Porque nesse corpo não sobe. Nesse corpo não sobe. Porque é um corpo de pecado, amados. Então, perfeição não. Só Jesus é perfeito. Só Jesus tomou a forma humana e se tornou perfeito. E não porque era Deus, porque foi obediente até a morte. E morte de cruz. Ele foi perfeito por nós. Entende? A nossa perfeição está em Cristo. E por isso somos salvos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, pois Ele mesmo te guardará de todo mal. Tenha um ótimo dia, cheio de muita paz, muita graça. Amém? Que o Senhor te abençoe. Te dê uma semana abençoadora. Que você se esforce para fugir do pecado. Fuja. Porque o Senhor te deu poder para vencer o pecado. Amém? Um abraço. Deus abençoe com a paz do Senhor Jesus. Até amanhã, querendo Deus.